Uns minutinhos, então, antes da gente começar, né? Antes das 19 horas. Então, primeiramente, boa noite. Obrigado pela presença de vocês aqui. Eu preciso falar algumas palavras, porque, na verdade, é um momento, apesar de ser, né, uma rotina aqui no clube, os cursos, eu já participei de vários, hoje é a primeira aula que eu estou dando depois do meu confinamento. Então, minha primeira aula presencial depois de 1 ano e meio, dando aulas somente online. Então, eu preciso admitir para vocês que eu estou um pouco nervoso, que eu não sei como é que vai ser essa questão do híbrido, né, da aula dando atenção para vocês e não esquecendo as questões de transmissão, etc. Enfim, e também é a minha primeira aula que eu estou dando depois de um período longo que eu passei na Inglaterra. Eu fui contemplado com uma bolsa de doutorado na Inglaterra e eu fui para a Inglaterra logo no final do ano passado, em dezembro, voltei agora, fiquei 8 meses. Então também está sendo assim, né, é a primeira aula, não a primeira aula que eu estou dando depois que eu voltei, mas é a primeira aula que eu estou dando presencial e de um longo período de retorno, então realmente é um momento especial e agradecer então a Lita e ao clube, lógico, pela oportunidade, tá bom? É isso. Aí quando for, que tiver ok, você me avisa? Pode começar? Vamos lá? Bom, enfim, então, continuando, né, o módulo que vocês já tiveram nas terças passadas, a gente vai falar hoje, então, um pouquinho das questões da arte russa. Eu dividi essas duas aulas que nós vamos ter hoje e na semana que vem. Desculpa, quem... Lita, tem alguém com o microfone aberto. Eu acho que... Não, agora deu certo. Não sei se alguém estava, de repente, com o microfone. Talvez aqui... Enfim... Bom, por isso que eu falei, pedi um pouco de prazer, porque essas questões técnicas vão acontecer, né? Aliás, fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? No meio da apresentação, né? Não é porque ela está sendo transmitida que vocês não podem ter dúvidas, é a mesma coisa, quem está em casa pode fazer perguntas, é só mandar pelo chat que as perguntas chegam para mim e que vão passar para mim, né? Então, a gente vai falar hoje e na semana que vem das questões da arte russa, né? E eu, lógico, a arte russa é um período gigantesco, é muita coisa para falar, eu resumi em alguns pontos específicos e principalmente as características mais particulares, né? Hoje a gente vai falar bastante sobre os ícones russos e na semana que vem a gente vai falar talvez principalmente de um museu muito importante, o Hermitage, mas no sentido de a gente entender como essa europeização da Rússia a partir de Pedro o Grande foi importante e como isso significou uma mudança crucial na maneira como a Rússia fazia arte e ainda faz, enfim. Não está... Testamos tudo? Pronto, agora sim. Então, a gente vai falar, primeiramente, do começo, né? Eu decidi, assim, só dar uma pequena introdução para a gente entender algumas questões, e a gente vai falar, então, do Rus, né? Esse povo, essa população, então, que vai batizar depois Rússia, né? E eles são originários disso que vocês já devem ter, enfim, pelo menos tido a desconfiança do que é uma cena viking, né? Então, os primeiros habitantes, digamos assim, os primeiros ocupantes disso que é a Rússia, né, são descendentes, são originários dos vikings, né? O primeiro, o personagem que, né, que introduz essa questão para a gente entender um pouquinho é esse que está aqui nessa gravura, uma gravura, lógico, né, fantasiosa, feita no século XIX. Ele viveu no século IX, a gente não tem nenhuma imagem dele contemporânea, lógico que naquela época não se fazia imagens, retratos de pessoas, né? Então o Rurik, que é esse personagem, ele é um pouco o herói nacional de todas essas populações, enfim, a gente está falando de Rússia, mas também de tudo aquilo que configurava a União Soviética, Ucrânia, Bielorrússia, enfim, toda essa região que de uma maneira marca a divisão entre Europa e Ásia, esteve dominada, conquistada por descendentes desse personagem, esse Rurik, né? Ele veio para essa região, enfim, então ali onde hoje é Ucrânia e Rússia, por volta de 860, 862. Ele era um dos Rus, então o nome da tribo dele, o nome da cultura dele, né, é uma tribo varangiana. O que são os varângios? São os vikings, é o nome que era dado aos vikings
por populações celtas, por populações locais, era o outro nome dos vikings, né? E eles, então, ocupam essa região e vão estabelecer vários reinos, vários protetorados, vários governos, nessa região que vocês estão vendo, então, que configura essa zona fronteiriça entre Europa e Ásia. Eles estabelecem como capital principal desses territórios a cidade de Kiev, que hoje é a capital da Ucrânia, e vão estabelecer uma dinastia super longa, que vai reinar em todos esses territórios, não somente ao que a gente chama de Rússia hoje, e que não configurava toda a extensão que a Rússia tem hoje, né, que vai até o Extremo Oriente, e, como vocês estão vendo, uma linhagem extremamente complexa, que vai ter muitos desdobramentos, e que, lógico, a gente não tem nem como entrar nessa questão, né? Essas populações, esse Rurik e o filho dele e o neto dele, enfim, todos esses personagens, eles eram pagãos, né? Eles não acreditavam em Cristo, eles tinham religiões que tinham, enfim, vários deuses, e esses dois personagens, que estão aqui representados também, de novo, numa representação posterior à vida deles, é a Santa Olga, que foi regente da Rússia, enfim, regente desse território, que hoje a gente chama, né, Rússia, em nome do seu filho, que era enfim, vai ser um governante com esse nome, Sviatoslav. A Olga, ela se converte ao cristianismo, ela não consegue convencer o filho dela a se converter, mas o neto dela vai se converter e vai ser São Vladimir, né? Os dois foram canonizados pela Igreja Ortodoxa e são cultuados como santos, né? Essa Olga, ela se converteu ao cristianismo depois que ela fez uma viagem para Constantinopla. A gente está falando que Constantinopla, nessa época, era a sede do Império Bizantino e um lugar onde a fé cristã era não só praticada, como irradiada. E ela foi convencida a se converter e, nesse sentido, levou todas essas questões, não somente ideológicas, religiosas, mas principalmente questões, então, estéticas. Ela convence, então, né, quer dizer, depois que ela morre, o neto dela, então, se converte ao cristianismo por volta de 987, 988, a gente está falando do limiar do ano 1000, e ele pratica, né, ele se converte ao cristianismo para poder se casar com uma filha de um imperador bizantino, né? Então, era uma demonstração de prestígio para essa dinastia, se casar, então, com a filha de um imperador bizantino, e isso acontece, então, mais ou menos nessa época, né? Essa imperatriz, né, essa filha de imperador, que vai ser, então, rainha desse território, Ana Porfirogênita, ela vai ser o início dessa relação entre Rússia e Bizâncio. E isso vai trazer como a incorporação, né, essas populações vão incorporar a questão da representação bizantina, da representação das figuras sagradas dentro das suas próprias manifestações, que são os famosos ícones, né? Então a gente vai entender um pouquinho da onde surgiram esses ícones, como é que eles evoluíram e como eles foram a maneira essencial de representação da arte russa desde esse momento. Então estamos falando do século X até pelo menos o século XVI. O ícone, e isso é importante para a gente entender desde o início o que significa, dentro da tradição ortodoxa, o ícone não é somente uma representação de um personagem sagrado, a Virgem Maria, Jesus Cristo ou qualquer santo. O ícone é, por ele só, ele mesmo, o objeto, também um objeto de culto. Então, nas tradições ortodoxas, o ícone, ele representa um personagem, mas ele mesmo é cultuado na sua forma de objeto sagrado. Tanto que existem datas específicas de celebração, como existe o dia de Santo Antônio, o dia de São José, o dia da Virgem Maria, que a gente comemora na Igreja Católica, nas outras igrejas cristãs. Na Igreja Ortodoxa, você tem dias específicos para ícones específicos. É extremamente complexo, aumenta exponencialmente, logicamente, essas possibilidades de celebrações, e como vocês podem perceber, qualquer
procissão ou qualquer dessas celebrações é extremamente popular, é extremamente praticado. Essa é uma questão extremamente importante para os ortodoxos, né? Então, os ícones, que geralmente estão nas igrejas ortodoxas dessa maneira, como vocês estão vendo aqui, né, isso é uma iconástase, que é essa parede de ícones que geralmente fica no que nas igrejas cristãs é o lugar do altar, né? Isso fica no fundo da igreja, na frente, então, daquele que vai celebrar a missa, no caso as missas ortodoxas, e elas são essas constituições, digamos assim, né, repletas de imagens, né? E a ideia da imagem como um objeto, né, como representação de um objeto sagrado dentro da fé cristã, e aí quando eu digo cristã não estou falando católico, não estou falando ortodoxo, não estou falando protestante ou qualquer variação, eu estou falando exatamente do começo, né? Os primeiros cristãos já manifestaram as suas questões visuais, as suas questões iconográficas de maneira muito intensa, né? Existe a tradição que conta, né, que é uma tradição, não é logicamente um fato histórico, que conta que a primeira manifestação visual do cristianismo teria acontecido na época de Jesus ainda, segundo a tradição. Esse rei, que era o rei de Osroena, Akbar V, teria escrito uma carta para Jesus, pedindo a intercessão de Jesus para uma doença que ele tinha, e Jesus teria respondido para ele, que iria depois enviar algum sinal para ele, e depois que Jesus morre, ele teria mandado enviar a esse rei uma imagem dele gravada num pedaço de tecido que teria sido colocado em cima da sua face depois que ele morreu. Enfim, lógico, isso é uma tradição, né? A gente não tem registros, mas isso se tornou algo, então, escrito na tradição cristã por um historiador eclesiástico do século IV, que é Eusébio de Cesareia, que, segundo diz ele, essas cartas existiam, tanto a carta que o Akbar enviou quanto a carta de retorno. Lógico, são textos apócrifos, né? Não tem como provar, não havia como provar naquela época, mas enfim, a tradição se instituiu, e como vocês estão vendo, então, né, nessa representação, a gente tem a representação de um dos primeiros discípulos cristãos que teria levado, então, essa imagem até essa região, né? E a tradição de que São Lucas, um dos evangelistas, teria pintado um retrato da Virgem Maria, também surge nesse período, então, de determinação, de configuração do cristianismo, e como vocês veem aqui nesse ícone, que é um ícone bizantino, que é um ícone, então, produzido, né, no século XVI, um ícone russo, onde a gente tem São Lucas, então, pintando a Virgem Maria, né? Então, é por isso que São Lucas ele é o patrono dos pintores, dos escultores, enfim, dos produtores de imagem. E por isso que existem tantas academias na história ocidental, né, na história do Ocidente, que tem essa denominação, a Academia de São Lucas em Roma e outras academias cujo patrono é ele. Entretanto, né, não foi sempre dessa maneira. O Império Bizantino passou por dois momentos de erradicação de imagens, né? A iconoclastia, ou seja, a destruição das imagens, ocorreu em dois períodos, entre 726 e 787, e entre 814 e 842. O que aconteceu nesses momentos? A leitura dos 10 mandamentos, ela é uma leitura extremamente, apesar deles serem muito objetivos, a leitura é muito subjetiva, né? Porque, na verdade, os 10 mandamentos não são 10 passagens, na verdade são 17 passagens que estão tanto no Deuteronômio quanto no Êxodo, Êxodo 20 e Deuteronômio 5. A gente tem essas colocações e que são essas 17 colocações, elas são distribuídas de acordo cada vertente, digamos assim, do cristianismo distribui de um jeito diferente. A gente não vai entrar nesse detalhe, é muito, muito complexo, mas enfim, cada tradição tem isso. E existe um mandamento que diz, não farás para ti imagem de escultura. Enfim, que
claramente designa que as imagens não poderiam ser produzidas, né? É isso que vai causar, por exemplo, a Reforma Protestante, que os protestantes não têm essa autorização para produzir imagens, e isso aconteceu em Bizâncio num período anterior a essa influência do ícone dentro da produção russa. Então, como vocês podem ver aqui no saltério, essa página de um saltério, a gente tem uma representação de um personagem dessa época, né, destruindo a imagem de Cristo. Lógico, essa produção é posterior, ela está falando mal desse personagem, e é algo que a gente fica pensando, né, se tivesse permanecido, qual teria sido o futuro da representação nesse local, né? Não sabemos, mas enfim. Tudo isso, então, só para a gente introduzir essas questões da produção de imagem, porque como a fé cristã surge no contexto de um governo que todo mundo conhece, o Império Romano, e onde a produção de imagens era muito constante, muito usual, né? Os romanos produziam estátuas, produziam pinturas, era algo cotidiano. Os proto-cristãos, né, esses primeiros cristãos, também vão produzir imagens, né? E a gente vai conversar hoje sobre todos esses tipos de ícones, porque os ícones são divididos em várias classificações, são representações muito específicas, muito organizadas, e eu tentei, então, montar aqui para vocês de uma maneira que isso ficasse claro. Então, o primeiro tipo que a gente vai falar hoje é o tipo chamado galactotrofusa, ou seja, é a imagem que mostra a Virgem amamentando o menino Jesus. Eu inicio por ela porque ela, na verdade, configura a primeira imagem que a gente tem da Virgem Maria com o menino Jesus, que é esse afresco que vocês estão vendo, que data de mais ou menos final do século II, então a gente está falando de alguma coisa em torno de 180, 190, ou seja, bastante pouco tempo, né, relativamente pouco tempo depois de Cristo, e é algo que está numa catacumba em Roma. Vocês devem saber, logicamente, que as catacumbas eram locais, então, subterrâneos, construídos por esses primeiros cristãos, onde eles cultuavam a fé cristã, que era proibida dentro do Império Romano. Outra produção, então, desse período proto-cristão, a gente tem, como vocês veem aqui, né, uma personagem segurando um bebê, e essa imagem da mãe amamentando é uma imagem que, na verdade, ela já estava presente no Ocidente já há muitos séculos. Ela é originada a partir dessa imagem da Ísis, a deusa Ísis egípcia, que todo mundo já ouviu falar, amamentando seu filho Horus. Essa representação que vocês estão vendo é uma das mais comuns da arte egípcia. Os egípcios produziam esse tipo de imagem em tamanhos grandes, em tamanhos pequenos, para você ter dentro de casa, como pequenos amuletos, enfim. Era quase um Instagram da época, né, que tinha muita repetição de imagem. E isso vai, então, influenciar as produções de imagens dessa região, então, bacia mediterrânea, em várias culturas diferentes, como vocês estão vendo aqui. Aqui a gente tem uma estatueta, então, egípcia, mas a gente já tem aqui essa influência da maneira de produzir imagem dos gregos, que é trazida pelos romanos. Aqui uma estatueta, então, que mostra a Ísis amamentando. Aqui também. Aqui a gente já tem uma imagem, né, produzida dentro dos padrões romanos, vocês reconhecem, logicamente, né, esse tipo de estátua produzida em mármore, e que mostra, então, a deusa Ísis. A deusa Ísis é uma Ísis lactans, ou seja, uma Ísis lactante que está, então, amamentando. A Ísis, quando você tem a incorporação do Império, pelo Império Romano do Egito, né, no ano de 30 antes de Cristo, pela conquista do Otaviano, que depois vai ser o Imperador Augusto, a gente tem, então, um início de... o território é incorporado e a divindade, então, se torna muito popular. E é por isso que esse tipo de imagem vai ser muito produzido no que a gente chama, então, né, de Império Romano. Várias imagens, então, da deusa amamentando o seu filho, e que vai, no início das produções especificamente cristãs, como vocês viram lá na primeira imagem, incentivar, né,
dar a ideia para essas pessoas desse tipo de produção, né? Ou seja, uma produção da imagem de Maria com o menino Jesus. Aqui a gente já tem um ícone, então, oriental, né? E esses ícones, então, que tem essa característica, né? Enfim, a Virgem amamentando o menino. E esse tipo de imagem vai ser, então, largamente produzido. Vocês têm diversos tipos, né, dessa produção. E esse sistema de produção, né, essa característica, nesse molde quase que pré-concebido, vai ser repetido também no Ocidente por pintores como aqui, né, um primitivo italiano, ou aqui como o próprio Leonardo da Vinci, essa peça que inclusive a gente vai falar na semana que vem, porque ela faz parte da coleção do Hermitage, né? Então, aqui, para a gente ter um pouquinho, né, uma genealogia dessas imagens, né? Então, a partir de Ísis, a gente tem uma evolução que vai desembocar na questão, então, dos ícones e a concepção, então, desse tipo de produção, né? O outro tipo, um segundo tipo, a gente vai falar de mais ou menos uns 8 tipos, né? E eu, na verdade, estou resumindo, não estou levando todas as variações de subtipos, né? É o tipo evangelismos, né? Que é o tipo da anunciação, né? Ou seja, a Virgem recebendo o anúncio da vinda de Jesus. E, de novo, a gente encontra essa concepção nos primórdios das representações cristãs. Aqui a gente tem um afresco, então, que está na catacumba de Priscila. As catacumbas têm esses nomes, não porque especificamente qualquer característica, é porque geralmente você acha uma inscrição que conta que havia uma pessoa, então havia uma Priscila no meio dos adoradores ali dos primeiros cristãos. E como vocês veem, uma imagem, então, lógico, ela não está num estado perfeito de conservação, porque ela data, então, final do século II, início do século III, ela tem 1.700 anos. E essa, então, imagem de Jesus, dos anjos, né? Do anjo anunciando a Maria a vinda de Jesus. Lógico, todos vocês têm isso no seu imaginário, faz parte, né, das imagens que a gente conhece bem, e que vai, então, também ser um tipo de produção de ícone, como vocês estão vendo aqui, né? Então, todos esses ícones, né, geralmente eles são produzidos sobre madeira, são geralmente painéis pintados sobre madeira, e que muitas vezes nós temos hoje muita dificuldade de identificar se a peça é realmente antiga ou se ela tem uma idade mais recente, né? Porque durante todos esses séculos que eles tiveram presentes na Rússia, esses ícones muitas vezes eles eram restaurados, e numa época em que a restauração não tinha as regras que a gente tem hoje, né? Restaurações com o mínimo de intervenção, onde a gente deixa o maior número possível, né, a maior área possível de pintura, enfim, de produção original, né? Muitas vezes as restaurações foram feitas corrigindo, né, ou cobrindo, ou adequando, de repente, a imagem para alguma questão mais contemporânea. Enfim, então, existe uma grande dificuldade nas datações, né, dos ícones, mas como vocês podem ver, uma das características que vocês vão mais sentir é a permanência do modelo e uma radical, né, muito intensa, conservadorismo nessa maneira de produzir, né? As imagens dos ícones, elas não permitiam qualquer tipo de variação, qualquer tipo de mudança. Elas eram eles eram sempre modelos muito rígidos, muito caracterizados por regras muito específicas que eram seguidas, independente se o ícone foi produzido no século XII, XIII, XIV, XV, XVI, enfim. É uma arte que permaneceu muito inalterada, pois era uma arte que estava ligada diretamente com a questão sagrada. E ao contrário da Igreja Católica, onde a representação é só uma representação, é exatamente por essa característica que houve uma, não vamos dizer permissão, mas houve, né, uma liberação para a mudança da imagem, né? Então é por isso que no Ocidente a gente teve Renascimento, Barroco, Rococó, todas essas variações
dentro das mesmas temáticas, porque a imagem não era sagrada. Aqui não havia a margem de mudar a representação, porque a própria representação era sagrada, né? E como vocês podem ver aqui, eu peguei um exemplo de uma anunciação, né? Existem milhares de anunciações, né, na arte. Eu peguei uma do Botticelli. Então, só para a gente ver que realmente, quando a imagem não é sagrada, né, ela só representa o sagrado, havia essa permissão, enfim, essa certa liberação no Ocidente, né? O outro tipo, então, que eu vou mostrar para vocês é o tipo oranta, né? O tipo, como o nome diz, né, a origem da palavra, orando, essa representação, então, da Virgem Maria em posição de oração, né? Muitas vezes se usa na caracterização, né, na classificação dos ícones, a terminologia Theotokos, né? Theotokos, em grego, é mãe de Deus, Theo, Deus, Ocos, mãe, e Panágia, ou seja, a mãe de Deus toda-poderosa, né? É esse tipo de representação que é originado também da arte proto-cristã. Essa é uma das representações que tem nas catacumbas que causa maior polêmica dentro dessas representações que foram recuperadas. Essa, particularmente, como vocês estão vendo aqui, eu botei uma imagem, então, até para vocês terem uma noção de como são essas catacumbas, né? São espaços, então, pequenos, fechados, cavados dentro da terra, porque eles são subterrâneos, e onde você tem, então, esses afrescos pintados em todas as partes, dentro dos nichos, no teto, né? E aqui nesse nicho, então, a gente tem essa representação que muitos estudiosos interpretam como uma sacerdotisa, né? Dentro da estrutura religiosa do Império Romano, não havia um poder central religioso, né? Você tinha várias divindades, essas divindades tinham vários templos com várias adorações, mas a principal figura dentro dessa classificação, né, dos sacerdotes, era a Virgo Vestalis Maxima, que era, então, a responsável pelo culto na capital, em Roma, de Vesta, que era uma deusa importante do panteão romano. Então, os romanos, usualmente, no seu cotidiano, não tinha essa classificação, como tem entre os cristãos, de que os sacerdotes são exclusivamente homens. Não, você tinha sacerdotisas mulheres. Então, muitos historiadores interpretam isso como uma das indicações, lógico, não é uma prova, de que havia, talvez, sacerdotisas cristãs no início da era cristã. Os cristãos, a Igreja Católica em particular, refuta dizendo que não, que isso é apenas a imagem de uma mulher em posição de oração. Independente de quem seja, a gente nunca vai saber com certeza, essa personagem, essa imagem da mãe de Deus, da Theotokos, então, sagrada, com essa posição de oração, é também uma imagem que vai se repetir, como vocês estão vendo aqui nessa pintura de uma outra catacumba, essa da catacumba de Priscila, já um pouco mais tardia, do século III ou IV, desculpa, e que é um tipo de representação que vai se repetir em várias manifestações dessa característica, aqui num sarcófago, então, que tem, na verdade, várias cenas da vida de Cristo, mas principalmente, então, a gente tem essa imagem, né, de uma mulher orando nessa posição. E isso vai, então, estabelecer um tipo de representação que também vai se repetir através dos mosaicos, enfim, então, representações em espaços quando a fé cristã se torna, né, livre, e isso vai se repetir, então, em outros locais, né, e ser, então, digamos, exportado para esses territórios. Toda essa manifestação russa, característica dos ícones, ela é importada, então, a partir de Bizâncio, né? E esse modelo, então, de uma mulher, enfim, da Virgem Maria, com esses braços na posição orante e com um medalhão com a figura de Cristo no centro, é um tipo de representação, então, que vai se repetir muitas vezes em diversos ícones, por diversos momentos,
e por diversas características. Esses modelos de representação, dentro da tradição, então, russa, possuem um tipo de categorização que a gente não pratica no Ocidente, né? Eles chamam de lista, mas não é lista que é o nosso nome em português, né? Uma lista de coisas, não. O nome lista em russo significa uma versão dessa imagem produzida, então, num momento posterior e que configura uma cópia, então, uma versão, nós poderíamos dizer uma cópia, uma versão quase idêntica. Então, o conceito da cópia e de que a cópia é algo menos bom do que o original, que é um conceito, então, ocidental, dentro do ícone russo não existe, né? As listas, elas são tão valiosas quanto um suposto original. E todas essas ícones, a maioria deles tem, cada um deles, uma história, de um surgimento, de quando eles surgiram, geralmente é um surgimento no período bizantino, que depois foi levado por algum personagem para a Rússia, e aí foram feitas várias versões. Então, para vocês terem uma ideia da complexidade que é estudar essas imagens, né, não só elas são todas praticamente iguais, né, mas elas são consideradas equivalentes. Então, existe uma confusão que se cria, logicamente, para saber quem é o objeto original, qual é o objeto produzido depois, enfim, que faz parte da nossa percepção hoje em dia, analisando os ícones. Para eles lá, nos séculos XI, XII, XIII e XIV, isso não tinha importância, por isso gerou essa grande dificuldade para os historiadores de arte, perdão. Então, vários tipos diferentes, às vezes com o corpo inteiro, às vezes só com uma parte do corpo, e então essa produção é muito permanente. Vocês devem já ter reparado que quando há imagens de outros personagens, de santos ou de anjos, esses personagens estão representados bem pequenos, né? Não porque eles eram anões, evidentemente que não, mas porque eram menos importantes do que a mãe de Cristo. Então, como ela é mais importante, ela está representada maior, né? É o que a gente chama de perspectiva significante, ou seja, a posição, a tamanho, a questão, então, dessa personagem está ligada à sua importância e não à sua real estatura, né? E que são conceitos que vão ser radicalmente transformados no Ocidente a partir do proto-renascimento. Mas esses, e aqui de novo, né, uma pequena genealogia para a gente ver como há uma permanência dessas imagens, então, né, criadas no início da era cristã e como elas permanecem. Agora a gente vai falar de um outro tipo, que é do ícone Panacranta, que é quando a Virgem está sentada num trono, apontando para Jesus, e ele sentado nas suas pernas, né? Ele está apoiado nas suas pernas. Esse é um modelo que também é gerado a partir da tradição bizantina. Esse ícone, em particular, ele é bastante conhecido porque ele faz parte da coleção dos ícones que estão no monastério de Santa Catarina, no Monte Sinai, né? A tradição conta que no Monte Sinai foi onde Moisés recebeu, né, o arbusto em chamas que deu para ele a indicação do caminho da Terra Prometida, e que foi, então, nesse lugar que um imperador bizantino, Justiniano, mandou construir no século VI um monastério lá que existe até hoje e que possui a maior coleção de ícones datados desse período. Eles têm vários ícones que datam do século VI, do século VII. Esse aqui data do século VI, por exemplo, e é uma imagem, então, bastante anterior dessa representação. E que, como vocês estão vendo, repete-se de novo essa permanência da representação. Aqui a gente tem uma já do período russo. Isso vai ficar mais claro quando a gente falar mais para frente da questão espacial, eu já volto nessa questão. Então, vocês veem aqui dois santos, né, em posição bem pequena, né, os santos Nikita e Eupráxia. Aqui um outro ícone, então, do século XVII,
Então, essa imagem é uma imagem extremamente permanente e que, na verdade, ela é permanente não somente dentro do aspecto dos ícones russos, mas também dentro da produção ocidental. E toda a arte ocidental, todo o renascimento italiano, ele se origina a partir de uma influência do ícone, né? Porque esse formato de representação, que aqui vocês estão vendo, então, uma representação ocidental, é uma Madonna produzida na Península Itálica, por volta de 1250, 1275, e aqui a gente tem já uma pintura produzida, acho que é século XIV, não, ainda XIII, de 1285, tudo isso, essa da anterior e essa, produzidas, então, na Itália, e elas são o início, então, das diferenciações que vão acontecer e que vão denotar o surgimento do que a gente vai chamar depois de Renascimento, né? Se a gente comparar as duas imagens, eu imagino que de início parecem para vocês a mesma coisa, né? É o mesmo modelo, a mesma representação, né? Então, a Virgem sentada, uma perspectiva quase inexistente do ponto de vista do volume dela, né? Ela é quase um bloco estático, né? Com essa, servindo de apoio para Cristo que está sentado nas pernas dela. Mas se vocês repararem nos tronos, vocês vão perceber a diferença, né? Enquanto o trono daqui, ele se abre em nossa direção, o trono dali, ele se fecha dentro da imagem. Porque ali, o Duccio está usando o início da perspectiva em ponto de fuga, né? E aqui a gente tem a perspectiva significante, ou seja, a imagem é sagrada, então você não pode ter um objeto que diminua dentro da imagem, né? Você tem que ter um objeto que se amplia na imagem, porque ela é importante, ela é sagrada, né? Então, essa é uma grande diferença que vai, no Ocidente, denotar o Renascimento, né? Aqui uma imagem, então, do Giotto, já no século XIV, onde a gente vai ver, dentro desse mesmo modelo, que no Ocidente é chamado de Virgem em Majestade, mas que é originado a partir desse modelo do ícone. Aqui uma Nossa Senhora do Masaccio, já no século XV, e, lógico, isso vai dar todas as Virgens em Majestade, por exemplo, a do Van Eyck também, né? Então, só para a gente ter uma ideia, de novo, né, de genealogia de imagens, a partir do ícone do século VI, essa evolução, e como aqui você vai ter uma variação que permite essa alteração, o que não aconteceu dentro do contexto russo. Outro tipo, que vai ser inclusive base para alguns outros, enfim, subtipos, é o tipo odegétria, que é quando você tem a Virgem apontando para o Jesus, apoiado no seu braço, e ela mostrando Jesus como Salvador da humanidade. Então, esse modelo, na verdade, ele surge a partir dessa ideia, então, da figura feminina romana, né? Dentro da tradição romana, da sociedade romana, a mulher tinha um papel essencial, não do ponto de vista de governo, de importância, né? As mulheres não eram importantes dentro da sociedade romana, a não ser pela sua capacidade de procriar e manter a permanência do nome, né? Essa era a principal função da mulher, né? As mulheres não tinham muitos direitos na sociedade romana, mas essa imagem, então, era a imagem idealizada da mulher ideal, ou seja, a mulher ideal é aquela que está, para os romanos, segurando o seu filho, né? Mostrando ele, então, para a eternidade, enfim, para as testemunhas. E esse modelo, então, e aqui no caso é uma representação de uma imperatriz romana, né, a Messalina segurando o seu filho Britânicos. A Messalina, você já deve ter ouvido falar muito mal dela, né, enfim, ela tem essa imagem muito negativa na história, e ela vai, esse modelo, então, né, é o modelo que os também proto-cristãos, enfim, o cristianismo inicial vai utilizar como objeto de representação, né? Então, aqui a gente tem um ícone cristão ocidental, esse está numa igreja em Roma, em Santa Maria Maggiore,
E a diferença, como eu já falei para vocês, é a questão, então, do sagrado, mas existem várias igrejas no Ocidente, várias igrejas católicas, que têm esses ícones e que fazem parte de uma parte, né, dessas representações. Essa figura em particular é o mais antigo ícone que a gente tem no Ocidente, e talvez em toda a cristandade. Ele data do final do século VI, né? Então, do Ocidente é o ícone mais antigo. Muitas tradições dizem que alguns desses ícones foram pintados pelo próprio São Lucas. Lógico, né? Isso é uma tradição, evidentemente não há qualquer possibilidade de a gente ter uma prova disso, mas que a gente imagina que esse daqui date, então, do final do século VI. Como vocês podem ver aqui, eu coloquei essas imagens. Ele está numa capela em Santa Maria Maggiore, a Capela Paulina, e todo adornado, né, de uma maneira extremamente barroca, né, porque esses adornos foram sendo adicionados. E aqui um cartão postal dos anos 50, que mostra ela toda ornada, né, com uma coroa, o menino Jesus também, um broche e um colar com um crucifixo, né. Hoje, esses objetos foram retirados, eles estão na cripta da igreja, eles não são mais colocados no ícone, e a gente já vai falar daqui a pouco dessa questão particular que, apesar de não ser uma tradição, quer dizer, não é uma tradição cristã ocidental, se tornou um hábito, uma tradição, então, dos ícones russos. Aqui, então, a gente tem, né, ainda no Ocidente, em Torcello, que fica próximo de Veneza, essa imagem. Então vocês percebam que a mão ela aponta para Jesus como, né, o Salvador da humanidade, e é um modelo, então, que vai permanecer dentro dos ícones russos. Aqui é interessante, esses quadrados que vocês estão vendo aqui, o início de um processo de restauração que começou a ser empreendido e que não foi finalizado, né? Porque muitas vezes a interferência dos patriarcas, dos padres, enfim, né, eles prejudicam um pouco essa recuperação dessas imagens, né? No caso aqui específico, a gente tem uma restauração que começou a ser feita, mas que foi parada, enfim, não foi finalizada pela questão, enfim, dessa interferência que muitas vezes os religiosos não, no caso aqui, permitem, né? Existe uma outra questão interessante, que é a questão de como funciona dentro da tradição ortodoxa a colocação desses objetos em museus, né? Muitos desses ícones são extremamente sagrados para os cristãos ortodoxos, e muitos deles consideram que a colocação desses objetos em espaços museológicos é um desrespeito, pois aí a imagem não está sendo adorada da maneira sagrada, mas somente como uma imagem que significa um aspecto estético para aqueles que estão observando. Então, isso é muito complicado dentro da Rússia e de todos os outros países ortodoxos, né? Ucrânia, Bielorrússia, enfim, todos esses países. E muitas vezes as soluções que são achadas são interessantes. Então, por exemplo, a Galeria Nacional Tretyakov, que fica em Moscou, ela está do lado de uma catedral, e existe um ícone muito importante que pertence, então, ao museu, mas que o museu deixa na igreja, e que construíram, então, um túnel por baixo da rua para acessar a partir da galeria para a igreja, né? Então, o ícone ele tem a dupla função. Ele serve para a sua função original, que é estar num espaço sagrado e ser adorado, mas também serve para a função que, né, nós, por exemplo, aqui nessa sala todas, estamos aqui vendo essas imagens de uma maneira de conhecimento, uma maneira de apreciação, né? Então, esse modelo ele também permaneceu por bastante tempo dentro da tradição russa, com várias repetições, com várias permanências desse modelo, e diversas variações, quer dizer, pouquíssimas variações dentro da maneira como esses objetos são produzidos. E a gente tem, então, também no proto-renascimento ocidental,
o proto-renascimento, então, italiano, essa produção a partir também desse modelo, né? Esse é um quadro que alguns de vocês devem estar conhecendo, é um quadro que está aqui perto de nós, do MASP, de um mestre chamado Mestre de San Martino alla Palma, e mostra, então, o Menino Jesus. Mas aqui a gente já percebe, apesar da influência muito grande do modelo do ícone bizantino, do ícone russo, né, uma liberação da movimentação, aqui no caso, ela já não aponta mais para Jesus, mas ela o acaricia. Né? Mas esse modelo da Virgem, então, segurando o Menino Jesus nos seus braços, ele é recorrente na produção ocidental também. A gente tem várias Madonas que têm essa característica, né? Madonas, por exemplo, do Perugino, enfim, e para a gente ter uma ideia, a genealogia, né? Então, a partir do modelo romano, você vai ter uma evolução dentro do ícone e aqui embaixo as evoluções do ponto de vista, então, ocidental. E só para citar, né, você ainda tem dentro da odegétria, você tem o subtipo Trojerushka. Né? O tipo Trojerushka é o tipo que você tem. Trojerushka quer dizer 3 mãos, né? Porque você tem na imagem uma terceira mão que fica aqui, que é a mão que seria a do Espírito Santo. Né? Essa imagem é inspirada a partir desse ícone, que é onde vocês estão vendo, então, a terceira mão aqui embaixo. Né? Da mesma maneira aqui, né? Então, essa mão que está extra aqui, é a mão do Espírito Santo. Né? É um subtipo da odegétria. Um tipo que é distinto da odegétria, mas originado a partir dela, desse tipo odegétria, é o tipo Eleusa, que é o tipo da Virgem Maria com ternura, a Virgem Maria que leva o menino Jesus e encosta o menino Jesus na sua bochecha. Né? Esse tipo de representação, então, tem essa denominação, Eleusa, e esse ícone em particular é um dos ícones mais importantes da Rússia. Né? É a ícone da mãe de Deus Vladimirskaya, ou seja, da mãe de Deus de Vladimir, né? É um ícone específico que está, então, nessa igreja que eu mencionei para vocês, essa igreja de São Nicolau em Talmaque, que é a igreja que fica ao lado da Galeria Tretiakov, e que o governo russo, né, através da galeria e a administração do Patriarcado de Moscou, acharam essa maneira. Né? Então, ela fica ali exposta para os espectadores da galeria, mas em dias de celebração, em dias de culto, em horários de culto, ela fica reservada, então, para os cristãos ortodoxos. Né? E esse modelo, então, é, de novo, repetido. Essas versões, né, são versões que não são consideradas, então, menos importante do que a suposta original, né, até porque essas supostas primeiras, né, representações, digamos, o que a gente chamaria de original, a gente sabe que elas não são as primeiras representações, porque todas elas são originadas a partir de influências, então, bizantinas, né. Essa talvez seja uma das mais ternas representações, né, porque, lógico, né, o ato da mãe levar a criança encostando, né, na sua bochecha é algo, enfim, né, que toca o coração do observador, e ainda mais dos cristãos ortodoxos. Né. Vocês veem que em várias das legendas, né, eu coloquei algumas delas, né, a celebração. Então, no caso dessa daqui, ela possui a imagem em si, ela é celebrada em 14 de março e 16 de agosto. Né? Isso a data no calendário juliano, né? Que é diferente do nosso. Talvez, né, vocês sabem que o calendário gregoriano, desculpa, o calendário ortodoxo é diferente do nosso, que é o gregoriano. Isso é uma mudança que aconteceu no século XVI. Eles não seguiram essa mudança, porque é uma mudança que aconteceu só para o catolicismo. Né? Nós seguimos um calendário diferente deles. E então essa imagem tem 2 datas de celebração, fora a própria data de celebração da Virgem Maria, que é um terceiro dia. Enfim. E aqui, né, essas versões, né, que aqui não são listas, né, porque não são versões idênticas, são variações do mesmo modelo. Aqui, então, um ícone da
Donskaya, né, esse sufixo skaya quer dizer de. Então, essa é o ícone da mãe de Deus de Dom. E o modelo também permanece no Ocidente, porque todas essas expressões elas foram a base para representações que aconteciam também no Ocidente, mas que, pelo ícone no Ocidente não ser sagrado, isso permitiu a evolução, não gosto da palavra evolução, desculpa, a transformação para os objetos, então, do Renascimento, né? E a gente vai ter esse modelo do que a gente chama, então, no Oriente, né, na ortodoxia de Eleusa, também feita aqui pelo Rafael ou pelo Pompeu Batoni. Então, de novo, para a gente ter uma pequena genealogia da imagem, né, essa permanência do modelo. O outro tipo que eu vou trazer para vocês é o Agiosoritissa. Esse é o tipo mais simples que mostra, então, a Virgem sozinha, né? Ela está, enfim, não tem nenhum personagem colateral, e esse daqui em particular é um bastante anterior, ele data do século VII, ele é um ícone, então, que está na Igreja Católica, né, ele não pertence a uma igreja ortodoxa, e aqui vocês estão vendo, né, adornos que são aplicados sobre o ícone, né? Os ícones, então, na Rússia, eu já vou falar sobre isso para vocês, geralmente eles têm, que seriam roupas, né? Enfim, são acessórios, né? Que são colocados em cima do ícone, né? Então, esse modelo também é um modelo de permanência, um modelo extremamente utilizado dentro do ícone russo, né? E aqui alguns exemplos, tanto a figura de corpo inteiro quanto a figura de meio corpo. Mais um outro tipo é a tipo da Virgem em dormição, é a Virgem que vai ascender, né, a Virgem da Assunção. Então, são representações que têm como modelo a Virgem, então, no centro, deitada. Ela morreu, né, ela está em dormição, rodeada de todos os apóstolos, e Jesus acolhendo a alma dela. Vocês veem que a alma dela é representada como um recém-nascido, todo enfaixado, né? Os recém-nascidos até agora, né? Até os anos 50, 60, eram todos, né, enfaixados até os 6 meses, porque se acreditava que as partes moles se endureciam dessa maneira, enfim. Então, esse modelo de representação também é extremamente permanente, e, mais uma vez, a característica dessa estabilidade muito firme, né, dessa pouquíssima variação do modelo de representação, né? Aqui, o Cristo, então, envolvido numa mandorla, né? A mandorla é esse tipo de auréola que envolve o personagem sagrado em formato de um pouco olho deitado, nesse formato um pouco amendoado. E aqui em cima, asas de um serafim, e a alma da Virgem, então, sendo levada por Cristo para os céus e para a eternidade, né? E aqui, então, mais uma vez, né, esse aspecto decorativo que é uma das características dos ícones russos. Esses objetos que decoram, que cobrem os ícones, eles são chamados de risa, né? Essas risas é um outro aspecto extremamente importante dessas representações, porque eles deixam buracos específicos, né, para que a parte visual, né, a parte dos rostos dos ícones apareça, e eles então são cobertos com esses, digamos, acessórios, né? Muitas vezes colocados em espaços que também são eles mesmos decorados com profusão de elementos, né? Então, essas risas são algo extremamente interessante, né? Como vocês estão vendo aqui. Então, a gente tem o ícone sem o objeto e o ícone com a sua capa cravejada de pedras, né, feita em ouro, e ela é geralmente vestida, a imagem desse jeito, em momentos de celebração, né? Então, muitas vezes, nas igrejas ortodoxas, os ícones não estão cobertos constantemente, né? E essas risas, por si só, já são objetos de, né, um
um desenvolvimento de ourivesaria fantástico e incrível, né? São objetos extremamente refinados e carregados, evidentemente. Estou seguindo aqui o meu horário para ver se eu não ultrapasso nada. E que são elas mesmas, né, objetos também fantásticos do ponto de vista estético, né? Com variações, né, nessas pedras que são aplicadas, da maneira como elas são colocadas, muitas vezes com molduras trabalhadas, como vocês estão vendo, às vezes com objetos um pouco mais simples, né, decoração de madeira, ou decoração aqui feita simplesmente em prata, sem nenhum tipo de pedra, ou outras muito mais carregadas, né, de quantidade de representação. A pérola é um desses objetos, né, muito recorrentes nessas representações, nessas risas. Além das risas, que são essas capas que vão por cima, você também tem adornos que são colocados por cima das imagens, às vezes por cima das risas. No caso, você tem coroas, que podem ser aplicadas, você tem esse objeto em formato crescente, semilunar, que são chamadas de corunas, né? São pequenas coroas, que também podem ser adicionadas, e você ainda tem essa espécie de colar, que é colocado embaixo do rosto da imagem, que são chamadas de tsata. Então você tem todo esse universo de variações, e essas ícones ainda podem ser ornados de brincos, né? Esses adornos, esses brincos muito compridos, que vocês já devem ter visto em várias, né, representações de objetos ortodoxos, são chamados de riasnes, né? Elas são esses brincos, então, muito compridos, e que são colocados nas imagens mesmo. Então, a Virgem fica completamente ornada. Ela recebe uma coroa, uma segunda coroa, um colar e um conjunto de brincos, né? E os ícones, além das risas e dos objetos decorativos, eles ainda podem ser colocados, desculpa, num recipiente, né, numa espécie de caixa, que ela também pode ser de prata ou de ouro, gravado, com vários adornos e várias interferências, são chamadas de quiot, né? Os quiotes, então, são esses receptáculos, digamos assim, né? Esses recipientes onde o ícone, então vocês veem aqui, a gente tem, né, o ícone embaixo, a risa com os vários objetos por cima, e mais o recipiente. Esses objetos podem ser produzidos em vários tipos diferentes. Existem modelos de tipos de trabalho em metal, né, de ourivesaria, que são exclusivos dos ícones russos, que foram desenvolvidos pela tradição russa, né? Por exemplo, o tipo basma é um tipo de repoussé. Repoussé é quando você tem algo que amassa a placa de metal e cria algo com relevo para criar o desenho, né? E geralmente isso é feito de maneira artesanal. A basma é um tipo específico para os ícones, foi desenvolvido na Rússia, onde é usado matrizes chamadas basmanol, né? Essas matrizes, então, aceleram o processo, é uma espécie de semi-industrialização, porque a produção de ícones foi sempre muito grande, né, e necessitou de muita produção desses objetos decorativos. E mais essas outras diversas variações que, né, não vou entrar aqui no detalhe para vocês, porque não interessa para a gente. Não dá para a gente entrar nessas definições, obrigado. E onde está Cristo, né? Porque até agora eu só falei da Virgem Maria, né? Isso é interessante porque, apesar, né, da infância de Cristo não ser comentada nos evangelhos, né? Os evangelhos não mencionam a infância de Cristo, eles mencionam o nascimento, depois a adolescência dele quando ele vai lá no templo, depois a parte adulta da vida de Cristo, né? Não há menção da infância de Cristo, né? Mas a imagem de Cristo bebê com a Virgem Maria é
muito mais representada na arte cristã, e aí eu estou misturando tanto ocidental, católico, quanto ortodoxo, do que a própria crucificação. Então, curiosamente, a religião cristã, onde a figura principal é uma figura masculina, a o desenvolvimento, né, o tempo, né, de produção da imagem, desde ali do começo até hoje, por uma característica talvez até de atração pela figura materna, originou essa característica, esse paradoxo da cristandade, né? A figura de Maria com o menino Jesus é mais representada do que, tem a mais quantidade de representações do que a própria imagem de Cristo crucificado, né? Cristo também tem uma hierarquia, digamos assim, né, uma genealogia de imagem extremamente interessante, né? A primeira imagem de Cristo, porque a gente não sabe, lógico, como é que ele era exatamente, não tem nem como a gente saber, naquela época não existia a representação de pessoas simples, né, somente os grandes imperadores, governantes eram representados, e essa é a mais antiga representação de Cristo. Vocês devem estar pensando, nossa, mas eu não estou vendo representação de ninguém aí, né? Na verdade, isso não é uma representação de Cristo, na verdade isso é um grafite, né? E é uma gozação de Cristo, né? É um grafite que foi encontrado numa parede de uma casa, enfim, perto do Monte Palatino, um dos montes de Roma, e que é chamado de o grafite de Alexamenos, porque, na verdade, você tem aqui uma representação zombeteira de Cristo crucificado, com essa cara de cavalo, e aqui embaixo a inscrição está dizendo, né, Alexamenos venera Deus, venera o seu Deus, né, e ele está chamando o Alexamenos de, enfim, ele está adorando, na verdade, um jumento, né, enfim. Então, a primeira representação, que é a mais antiga, ela data por volta de 200, é essa representação, que, lógico, não é uma representação feita por um cristão, é feita por um pagão que estava gozando de um cristão, né. Essa, sim, é a mais antiga representação de Cristo que a gente tem, e ela é, até hoje, né, lógico, isso pode mudar em algum momento, se encontrar alguma coisa, mas ela foi escavada nos anos 20 e 30, ela, inclusive, está na coleção dessa universidade, em Yale, e, na verdade, ela foi encontrada numa cidade da Síria chamada Dura Europos. Essa cidade da Síria ela era uma cidade, então, dos limites do Império Romano, né? O Império Romano não avançou muito mais ali para o Oriente, além do Oriente Médio, e é uma cidade que foi, enfim, no momento de início do declínio do Império Romano, foi conquistada pelos partas, depois ela foi reconquistada pelos romanos, e aí ela foi abandonada por volta do século IV, V, e ela sumiu da história. Ela foi soterrada pelo deserto e ela só foi reencontrada nos anos 30. E foi feito na época, então, uma expedição arqueológica financiada por Yale e que, por isso, uma parte das descobertas nessa cidade foram, então, transferidas para a Universidade de Yale. Essa cidade, ela não era uma cidade gigantesca, né, mas era um posto fronteiriço afastado, e ela tinha uma característica interessante para nós, né, historiadores e amantes da arte, que é a presença de duas estruturas religiosas, um batistério, enfim, uma igreja cristã, e também uma sinagoga, né? E aí no batistério de Dura Europos foi encontrada essa imagem que representa então Cristo aqui curando o paralítico, né, uma das passagens de um dos evangelhos, né? E como vocês podem estar reparando, a representação de Cristo é um Cristo de cabelos curtos, sem barba, vestindo uma toga romana. Lógico que Cristo nunca usou toga, né? Enfim, ele não tinha dinheiro para usar uma toga, ele provavelmente só usava túnica, mas esse modelo de representação é um modelo que se estabelece nesse momento, quando você vai ter então essas primeiras construções, que não são construções das catacumbas, e que vão originar então as representações de Cristo. Nas catacumbas, as primeiras representações de Cristo são, de uma maneira bastante interessante, sempre sincretizadas com outras representações conhecidas dos romanos comuns da época.
né? Aqui, por exemplo, a gente tem na catacumba de Marcelino e Pedro essa representação de Cristo nessa forma de Orfeu. Orfeu era um poeta da mitologia grega que tem uma tradição, era importante no Império Romano, ele era especialmente cultuado e que era uma figura, então, de alguém que sabia encantar os outros, tanto os homens, tanto as mulheres, né, quanto os animais, com as suas palavras, né? Então, existem várias representações proto-cristãs de Cristo associado à figura de Orfeu, desculpa, né? Ou, por exemplo, aqui no mausoléu dessa família, Iuli, que era uma família, enfim, importante nesse momento ainda de Império Romano, você tem, então, né, esse mosaico e aqui, né, o detalhe desse Cristo misturado com uma figura de Hélios, né, um deus sol, com o halo, com os raios, né, mas é uma imagem de um Cristo, porque esse é um mausoléu de uma família convertida ao cristianismo, e que, na verdade, o Papa Júlio I é um papa dessa família, Iuli. Aqui em uma outra, aqui já não é, né, um mausoléu, é uma catacumba, a gente tem uma imagem do Cristo na figura do bom pastor. Essa imagem do pastor como um personagem importante em algumas temáticas mitológicas, repete aqui, então, a utilização nesse modelo, né? Aqui, a imagem de Cristo como, de novo, né, alguém que pastoreia o seu rebanho. Aqui, uma imagem de um Cristo imperador, com vestes militares, né? A gente não imaginaria vestir Cristo como um soldado, mas os primeiros cristãos imaginavam. E aqui a gente já tem uma construção, né, uma imagem produzida na época que o cristianismo já era a religião oficial do Império Romano, já não tinha mais paganismo, quer dizer, ainda existia, né, um pouco mais disso, porque essas representações elas seguiam a moda da época, né? Então, a moda da época era fazer a barba e ter cabelos curtos. Então, Jesus, era representado de uma maneira de acordo com a moda da época, né? Aqui, também em Ravenna, a gente tem, né, no batistério, interessante, são pouquíssimas representações que a gente tem de Cristo nu, onde a gente efetivamente vê ele nu, né? Aqui o conceptor ou os conceptores do mosaico deixaram a água transparente, né? A gente vê então, né, as partes de Cristo, algo surpreendente, né? A gente não imaginaria fazer isso hoje em dia. Aqui um Cristo também numa outra igreja de Ravenna, na Basílica de Santa Apolinária, um Cristo então imperador, um Cristo vestindo uma túnica toda púrpura, né? A cor era a cor dos imperadores, porque era a cor mais cara que existia. Então a gente tem um Cristo mostrado verdadeiramente uma representação de Cristo barbado. Então, nas primeiras representações cristãs, Cristo tinha essa duplicidade de representação, mas uma representações dele, a partir do século VI, você começa a ter uma substituição quase irrestrita e total pela figura de Cristo barbado e com cabelos morenos, exceto uma representação que eu imagino que todo mundo deve estar se lembrando, está no imaginário de todos, que é a famosa representação do Cristo na altar, atrás do altar da Capela Sistina, feita pelo Michelangelo. É a figura, então, que também surge, mas um pouco posterior dessas primeiras representações e que vai conviver ali durante o início das produções cristãs. E você vai ter, então, também na figura de Cristo, alguns tipos específicos de representação.
O mais conhecido, mais feito, produzido, é a figura do Cristo Pantocrator, né? O Cristo Todo-Poderoso, aquele que carrega a sua, né, o livro, né, enfim, a figura, aquele que vai governar através da legislação, através da imposição do seu código, né? Enfim, Cristo tem o seu código, são os evangelhos, né, que ele deixou para nós como forma de ensinamento e que deve ser seguido. Então, essa imagem está dizendo todas essas informações, né? É a tradição da figura do governante in traditio legis, ou seja, aquele que traz a tradição e legisla em favor da humanidade, né? Esse é um dos mais antigos, é o mais antigo ícone com a figura de Cristo, também está naquele monastério de Santa Catarina, que é o monastério, o mosteiro, enfim, Santa Catarina, e vocês devem estar reparando que ele, interessantemente, tem um lado diferente do outro, né? A gente tem um Cristo que, de um lado, ele tem a cara um pouco diferente, e a outra. Por que está assim? Porque, na verdade, isso representa uma variante da igreja, que, na verdade, é a nossa questão, né, do credo nicênico, que a gente pratica hoje em todo o cristianismo, que é aquele que imagina que Cristo foi a todo momento sagrado, né? Cristo na figura cristã, e aí eu estou falando tanto de ortodoxos quanto de católicos, não houve, apesar de nascido do ventre de uma mulher humana, né, a Virgem Maria, ele nunca foi somente humano, ele sempre teve na sua essência a figura do sagrado ao mesmo, quer dizer, o sagrado ao mesmo tempo que o humano. Então, esse ícone diz isso para a gente, porque ele tem ao mesmo tempo uma metade sagrada e ao mesmo tempo uma metade humana, né? E aí eu fiz até uma montagem aqui com vocês, se ele fosse somente humano ou se ele fosse somente sagrado, ele seria enfim, não ficaria, né, adequado, né, a figura de Cristo mesmo tem que ter as duas naturezas, né? As duas naturezas compõem indissociavelmente a figura de Cristo, né? Então, essa imagem do Cristo Pantocrator, ela é extremamente recorrente também, a partir desse modelo bizantino, ela vai se perpetrar, então, nas representações de vários ícones diferentes, né, e ser uma das figuras, então, mais recorrentes dessas representações, né. Você vai ter outro tipo, então, dentro da imagem de Cristo, o tipo deesis, que é quando Cristo é representado num trono em majestade, às vezes com a traditio legis, às vezes não, mas com Maria na sua esquerda e São João Batista à sua direita, né? Esse composto dessa tripartite, que na verdade ela alude logicamente à Santíssima Trindade, não é a Santíssima Trindade, mas ela alude a essa ideia do trino, ela também vai ser um modelo muito repetido na manifestação, na composição, na geração dos ícones, às vezes também divididos em painéis separados, como vocês estão vendo aqui, onde, lógico, a figura de Cristo aqui, no caso, é a figura central, e que compõe vários desses, né, objetos. Aqui a gente tem um objeto interessante, ele está nesse museu em Baltimore, que fazia parte de uma iconóstase, enfim, então, esse conjunto de ícones que fica na frente, então, do altar, nas igrejas ortodoxas, e a gente tem vários santos ao lado. Então, o modelo deesis é esse modelo central que vocês estão vendo e que tem como possível variação essa alocação desses outros personagens, esses vários santos que fazem parte, enfim, desse contexto que as igrejas cristãs praticam, né? E é um modelo que também no Ocidente será repetido. Então, quando o Van Eyck pinta o famoso retábulo de Ghent no início do século XV, né, ele está tomando como influência, como rememoração,
o modelo iconográfico do ícone, né? O modelo Deesis. Só que, lógico, em função de que o objeto retábulo, o objeto do Ocidente, não é um objeto sagrado, ele é só a representação do sagrado, ele permite, então, essa transformação que a arte, que é o Renascimento, vai proporcionar, né? Então, só para a gente ter uma ideia, de novo, né, dessa genealogia de imagens, essa evolução, não, desculpa, de novo, essa transformação que vai ter como, né, um produto também produzido no Ocidente, né? E não somente Cristo, né, e a Virgem Maria, mas todos os santos eram também permitidos de serem representados. Então você vai ter ícones que vão representar os diversos santos, muitos santos que são santos somente na Igreja Ortodoxa, ou santos que são predominantemente cultuados na Igreja Ortodoxa. Enfim, lógico, né, o repertório é absolutamente gigantesco, não dá para a gente entrar, né, nas especificidades, mas eu vou mostrar alguns para vocês, mas principalmente para a gente entender algo que vai deixar, né, a centelha para a nossa aula da semana que vem, quando a gente vai falar, então, do início das mudanças dentro da arte russa, né? Esses ícones, então, eles podem representar também, podem ser representações, por exemplo, como nesse caso de um anjo, né? Então os anjos também são figuras sagradas que têm denominações dentro da tradição e que produzem ícones que também podem ser ícones sagrados, adorados pelos ortodoxos, né? Esse aqui tem esse santo, é o ícone de Novgorod, esse São Nicolau, pintor de ícones, e é um ícone dado para esse monastério, esse mosteiro Novodevich, Ivan, né? Ele tem um ícone de São João, um ícone de método ortodoxo, a gente não costuma atuar ele na Igreja Católica. É também um ictório militar, né? Ele era um soldado, então ele é representado geralmente com armadura, com espadas. Aqui a gente tem outros dois santos, esses exclusivamente ortodoxos, São Boris e São Gleb, eles também soldados, né? A ideia de que os aspectos militares, eles são importantes e eles estão relacionados à questão da fé, faz parte dessa invocação que a cada batalha, a cada campanha, a cada defesa de cidade, esses santos eram invocados e principalmente os ícones eram levados, né, ao campo de batalha, ou eles eram levados, os soldados eram abençoados com a presença do ícone antes de partir para a batalha, fazia parte dessas características, né? E olha que interessante, né? Não sei se vocês sabem, mas em 2011 a Rússia levou um ícone para o espaço, né? Existe um ícone lá na parte russa da estação espacial. Eu tentei achar bastante uma imagem para mostrar para vocês, mas não consegui, não sei porquê, né? Eu achei várias matérias, mas não achei a imagem do ícone para mostrar para vocês. Mas, enfim, existe um ícone fora do mundo, né, fora do espacial, né? Então, o ícone faz parte do cotidiano mesmo do russo até hoje, né? Então, você vê, astronautas, né, pediram ao patriarca de Moscou, ele permitiu que o ícone não fosse lá para a estação espacial. E essa, então, toda essa produção, essa maneira de representar, no momento em que as ações de personagens então não sagrados vão acontecer na Rússia no século XVII, XVI, XVII, então, enquanto em toda a Europa você vai ter o surgimento e o desenvolvimento do Renascimento, das suas variantes, né, o Renascimento francês, italiano, português, espanhol, flamengo, todo esse período,
essa mesma época, a produção de retratos a partir de um modelo que eles vão chamar em russo de parsúnio, do ícone. Né? Como vocês podem ver, elas aliam essa representação dentro de um painel de madeira, com essas tintas carregadas, essa característica imóvel, né? E de uma atmosfera propositadamente ausente de volume e ausente de perspectiva, são retratos de pessoas que, enfim, existiram e que, às vezes, na maioria das vezes, foram feitos na época da própria pessoa. Né? Então, esse, por exemplo, é talvez o único retrato que foi produzido na vida do Ivan o Terrível e que foi efetivamente feito a partir dele. O Ivan o Terrível é um descendente bem distante, porque ele é, como vocês estão vendo, do século XVI, daquele Rurik que a gente falou no começo da aula. Né, você tem, então, até o século XVII. Aqui a gente tem, né, o czar, filho do Ivan o Terrível, o Fyodor Ivanovich, e aqui a gente tem, enfim, um outro personagem, um embaixador, né? Desculpe, e aqui a gente tem esse governante, o Mikhail Vassilievich Romanov, que é o primeiro Romanov, que é essa dinastia que a gente, né, conhece, porque é mais recente, tem mais proximidade cronológica com a gente, e que vai ser responsável pela transformação da Rússia. Esse Mikhail Vassilievich Romanov, ele vai ser eleito czar, isso é interessante, né? Ele não é designado, ele não herda o trono quando essa dinastia descendente desse longínquo Rurik se extingue, né? Todos os outros aristocratas elegem ele como o governante, como czar, e ele então estabelece em 1613 essa nova dinastia. A gente já está falando do início do século XVII. Aqui é o filho dele, o Alexei Mikhailovich, o Alexei I, que, como vocês podem ver, está representado dentro desse modelo Parsuna, a ideia, então, da moldura embutida dentro do próprio painel de madeira e a representação centralizada, ou aqui a representação dos dois quase em figura, né, de sagrado, parece um ícone mesmo, com né, a representação de Cristo naquela imagem, então, que vem daquela primeira representação que eu mostrei para vocês. Então, aqui a título de comparação, né, a gente tem, né, olha como o ícone do anjo parece, né, o mesmo modelo de representação utilizado aqui para representar o Ivan, né, aqui a proximidade, e aqui, né, como o modelo do santo a cavalo retomado, utilizado na representação, então, dos governantes, enfim, desses czares, né, e é o filho desse Alexei, que vai ser conhecido como Pedro o Grande, que é o personagem que vai voltar, né, vai mudar a direção de interesse da Rússia, em vez de ser um país fechado em si mesmo e restrito dentro das suas próprias, né, manifestações, um país voltado para o Ocidente, perdão, para a Europa, e que vai mudar completamente a face dessa Rússia, né? E é ele que vai, então, fundar uma nova cidade, que é São Petersburgo, e que a gente vai, então, conversar na semana que vem, falando das grandes mudanças, então, que, de uma certa maneira, o Pedro vai introduzir, né? Essa dinastia Romanov vai governar a Rússia até 1917, então, por mais de 300 anos, e vai ser uma das dinastias mais interessantes, porque as atribulações que ela vai ter do ponto de vista, inclusive artístico, vão ser, né, importantes para a gente conversar, né? Então, aqui, né, aqui vocês já devem ter sentido que
década de 1670, então final do século XVII, a gente já começa a ter as primeiras transformações dessas representações, né? Vocês veem que, ao invés de termos uma moldura, né, a inserção do personagem dentro de um quadrado ou de um retângulo, a gente já tem um oval. Perdão, isso é uma característica de arte, lógico, né, barroca, que gradativamente, muito lentamente, está, então, entrando na Rússia. A maneira de representação e a introdução de elementos que vão caracterizar e dar a indicação de volume, de espaço, de perspectiva, começam a ser aplicados. Aqui a gente já tem uma imagem produzida no século XVIII, né, enfim, antes de 1715, mas produzida no início do século XVIII. A gente já vê aqui um personagem russo, vestido à maneira ocidental, à maneira europeia, trajando uma peruca, com um juste-corps, com uma cravate francesa, enfim, um personagem em que a representação tem ainda características muito russas, muito ligadas ao ícone, mas que já tem todos esses elementos ocidentais sendo introduzidos, ou seja, uma imagem de transição para a gente chegar, então, no que a gente vai falar na semana que vem. O ícone, na verdade, né, ele permanece até hoje como uma prática recorrente. Ainda há a produção muito extensa dentro da Rússia de ícones que são produzidos hoje, no século XXI, e que são considerados sagrados, independente deles serem produzidos agora, porque a partir do momento da sua confirmação dentro dessas igrejas ortodoxas, eles se tornam objetos sagrados, né? Mas a arte, mesmo a arte moderna, né, mesmo a arte contemporânea, baseia-se, né, nessa figura do ícone. Só para citar um caso muito conhecido, o Andy Warhol, né, da maneira como ele transforma na morte da Marilyn, a Marilyn em um ícone, né? A gente usa a mesma palavra, né, que vem de icon do grego, que é a imagem, para falar dessas imagens que, lógico, a gente não adora, né, mas a gente cultua de uma certa maneira, né? É isso que eu queria falar para vocês, então, no dia de hoje. Obrigado. Desculpa as pequeninas falhas e interrupções, mas é que foi a primeira. Agora já foi, já batizei, então semana que vem já não vai ter nem nada mais, tá bom? Obrigado, então, e a gente se vê na semana que vem para falar de Rússia, São Petersburgo, Pedro Grande e Catarina, né, lógico.